Olá, pessoal! Hoje nós vamos abrir nossa apostila de português, página 48. Página 48 de português, ok? Nós vamos falar sobre coesão e hiperônimos. Então, vamos lá. Coesão é quando faz sentido, né? Uma palavra, quando a gente faz com que tenha sentido, tá? Tenha coerência no que está escrito, né? Que a pessoa possa ler e assimilar realmente o que está escrito ali. Ela tem uma coerência, tem um segmento, né? A coesão. E sobre hiperônimo, nós vamos falar sobre essa palavrinha hoje. Hiperônimo vem da palavra grego, hiperônimon, tá? Então tá lá, hiperônimon, que hiper significa acima, sobre, e ônimon vem de nome, tá? Então, o que são hiperônimos? São palavras que pertencem ao mesmo campo semântico, quer dizer, ao mesmo grupo, tá? A um determinado conjunto, ao mesmo grupo de outra palavra, só que ela tem um sentido mais abrangente, é mais no geral, tá? Por exemplo, a palavra flor, ela é hiperônima de margarida, girassol. Por quê? Porque eu abrangi um grupo, então, né? E nesse conjunto eu tenho só flores, que são os nomes de várias qualidades, de vários tipos de flores. Assim como frutas. Frutas é um hiperônimo de laranja, abacaxi, manga, melancia. Então, é nesse sentido, tá, pessoal? Então, elas pertencem ao mesmo grupo semântico, quer dizer, ela pertence ao mesmo grupo, ao mesmo conjunto, só que de uma forma mais abrangente. Então, isso são palavras hiperônimas. Então, é sobre isso que nós iremos ver alguns exercícios na apostila, página 48. Nós iremos fazer página 48 e até a 50, combinado? Então, peguem lá, página 48. Então, tá lá. Releia um trecho da carta que Fernanda enviou ao Daeb. Então, eu tenho lá a carta. Solicito providência urgente a respeito do escoamento de água em via pública na esquina da Avenida Taquari com a Avenida Padre Cacique. Há dias que há água em abundância no local. Letra A. A que local a autora da carta se refere? Então, ela se refere a quem? A via pública, aonde está havendo o quê? Um escoamento de água. Então, quer dizer, está tendo água e está ficando ali água parada, né? Uma certa quantidade de água parada, está escoando água, na verdade, né? Então, ela se refere à via pública, quer dizer, na rua. Isso é uma via pública, né? A rua onde a gente anda, a calçada, isso é uma via pública. Letra B. Qual palavra ou expressão é mais específica? Quer dizer, ela está mais resumidamente. Via pública, certo? Letra C. Qual palavra ou expressão é mais genérica? Quer dizer, é parecido com via pública e quer dizer a mesma coisa. Local, tá? E aí vocês têm aí um quadrinho amarelo que está escrito: a palavra local, no contexto que acabamos de ler, é um hiperônimo, isto é, uma palavra que tem um sentido mais abrangente em relação a outra informação do texto. Então, local, eu posso ter vários locais, então ela está abrangendo, né? Ela é como se fosse uma palavra no geral sobre determinada coisa. Então, um local, que local? A via pública, certo? Podia ser uma praça, é um local, certo? Exemplo, o leão é feroz. Esse animal é considerado o rei da floresta. A palavra animal é mais abrangente do que a palavra leão, mas também serve para designá-la. Assim, dizemos que animal é hiperônimo de leão, tá? Então, o que mais? Animal pode ser hiperônimo de leão, de elefante, de cachorro, de gato. Por quê? Porque eu tenho um conjunto de animais, certo? Exercício 2. Releia este outro trecho, observando a palavra em destaque. Então, tá lá. Piloto minha moto
e digo que há risco de acidente, desperdício de água e sujeira na via pública e nos carros e roupas de quem transita pelo local. Então, a palavra em destaque aí está sendo carros, tá? Então, tá lá. Reescreva a frase substituindo a palavra em destaque por um hiperônimo. Então, eu vou escrever toda essa frase, tá? Vou colocar, piloto minha moto e digo que há risco de acidente, desperdício de água e sujeira na via pública e eu posso usar a palavra veículos, automóveis, tá? Então, você vai substituir a palavrinha carros por veículos ou automóveis e roupas de quem transita pelo local. Então, assim que vai ficar a formação dessa frase, né? A nova formação da frase, porque tá lá, reescreva a frase, ok? Página 49. Pessoal, tá bem fácil. Olha só. Faça a correspondência entre as colunas ligando a palavra a seu hiperônimo. Então tá lá, rosa. O que a rosa é? Ela é um meio de transporte? Não. É uma doença? Não. É uma flor? Sim. Então eu vou ligar rosa com flor. Dentista é uma profissão. Dengue, uma doença. Carro, um meio de transporte. Portugal, um país. Então, vocês vão ligar as palavrinhas aos seus hiperônimos, ok? E depois, olha, pessoal, uma atividade bem legal. Lá embaixo, no rodapé dessa página, da página 49, vocês têm a imagem de uva, um pedaço de bolo, tem uma maçã, tem, parece que um sorvete, um cupcake, um bombom e um abacaxi. E aqui no exercício 4, vocês têm lá 2 conjuntos de frutas e doces. Aí vocês vão recortar essas imagens e vão colar de acordo com o que está no conjunto. Então, vocês vão fazer um conjunto, um grupo só de frutas e outro grupo só de doces, ok? Bem fácil, pessoal, bem fácil. E na página 50, nós temos: complete as frases com o hiperônimo das palavras em destaque. Aqui ficou bem fácil, pessoal, porque vocês já têm as palavras dentro do quadro. Então, vocês vão ver aonde vai se encaixar cada palavrinha. Então, letra A. A rosa é vermelha. Então, tá lá a palavra em destaque, rosa. O que ela é? Uma flor. Então, vai ficar, essa flor é muito vendida no Dia dos Namorados. Letra B. O Brasil é muito extenso. Então, a palavrinha em destaque é Brasil. O que o Brasil é? Um país. Então, o país fica na América Latina. Letra C. Moto e ônibus são muito usados hoje em dia. O que moto e ônibus são? Meios de transporte. Então, vocês vão colocar, são meios de transporte que circulam com mais velocidade nas grandes cidades. Letra D. A febre amarela voltou a aparecer no Brasil. A palavra em destaque, febre amarela. O que ela é? Uma doença. Então, lá no quadro vocês têm lá a palavrinha doenças. Então, vocês vão completar. Doenças como essa não deveriam mais existir. E letra E, tá lá. Ser médico é difícil. Então, a palavra em destaque, médico. Então, o que médico é, de acordo com o quadro lá em cima? Profissão. Então, vocês vão escrever. Trata-se de uma profissão que exige bastante responsabilidade. Ok? Então, pessoal, prestem bastante atenção. É um conteúdo fácil, tá? Lembrando, então, hiperônimos são palavras do mesmo grupo de palavras. Quando eu falo mesmo grupo semântico, quer dizer que é do mesmo grupo de palavras. É como se fossem um conjunto, né? Abrange no geral e depois individualiza. Então, por exemplo, frutas, hiperônimo de laranja, limão, abacaxi. Então, tipo, eu fiz no geral, frutas, e dentro do conjunto de frutas, eu tenho vários tipos de frutas, né? Então, isso são palavras hiperônimas, ok? E aí, nós vamos continuar a nossa aula.
E aí nós continuaremos nossa aula falando sobre duas tarefas que estão lá no caderninho de vocês, que a professora escreveu. Então tá lá, escreva a nomenclatura dos termos de uma divisão. Lembrando, nós vimos em uma de nossas aulas passadas em matemática, quais são os termos de uma divisão. Então nós temos o número ao qual está sendo dividido, que se chama dividendo, ok? Nós temos em quantas partes esse número está sendo dividido, que ele fica lá na chave, que é o nosso divisor, o resultado da nossa divisão, que é o quociente, e o que sobra, que é o nosso resto. Então, o que vocês irão fazer nessa atividade? Vocês irão montar uma divisão, vão resolvê-la, ok? E vão escrever. Puxa uma flechinha e escreve o nome de cada termo dessa divisão. Aí vocês vão estar identificando a nomenclatura dos termos, ok? A professora até passou na aula passada sobre isso, tá? E a outra tarefinha é de história, tá lá. Qual era a missão dos jesuítas? O que eles vieram fazer aqui? Então, o que eles deveriam fazer? Qual foi o objetivo? Eles foram trazidos para o nosso país para o quê? Então, vocês vão pesquisar lá na apostila de história. Combinado? E assim nós vamos para a nossa aula agora de geografia.